Nesta edição da revista Unesp Ciência você confere. Então, a Marcha para a Ciência, na verdade, foi uma iniciativa de cientistas americanos, especialmente depois da entrada do Trump no governo, porque eles perceberam vários posicionamentos não científicos. Está latente nas narrativas de Ishiguro a presença de personagens que buscam dar sentido a um mundo sem sentido. Hoje, a tuberculose ocupa o ranking mundial como a doença infecciosa responsável pelo maior número de mortes. E, motivada por dados tão alarmantes dessa doença, a Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unesp de Araraquara e toda uma equipe de pesquisadores tem o objetivo de desenvolver novos fármacos utilizando as ferramentas da química medicinal. Quadrinhos de poesia, afinidades eletivas. Conheça o projeto do professor Sérgio Vicente Mota, da Unesp de São José do Rio Preto, onde ele apresenta um livro envolvendo 3 linguagens: poesia, pintura e quadrinhos. A sequência dos quadrinhos, cujos personagens, um menino, uma menina e um pássaro, leem poemas, a maioria de Drummond, e interagem com obras do pintor surrealista René Magritte, abrindo vários caminhos e possibilidades de leitura. Avaliações externas de universidades, o que nos revelam? Os processos de avaliações externas em universidades têm por objetivo oferecer aos estudantes interessados as classificações das melhores instituições de ensino nos diversos quesitos que ela oferece. No entanto, uma grande polêmica foi gerada quando uma das principais universidades públicas não se submeteu ao Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o ENAD, e teve sua nota rebaixada. Independente se é correto ou não tirar pontos ou não participar, este episódio nos revela a importância do controle social sobre uma instituição pública e como esses indicadores são facilmente compreensíveis pela sociedade. As máquinas moleculares e o momento brasileiro. Em 2016, o químico James Fraser Stoddart recebeu o Prêmio Nobel de Química e esse ano deu uma palestra memorável no evento de 2017. A conquista de Fraser foi fruto de mais de 3 décadas de pesquisa básica e trata-se de construções moleculares de natureza sintética ou biológica que executam movimentos controlados quando recebem algum tipo de energia química, elétrica, óptica ou magnética e com grande potencial para aplicações em vários setores que envolvem a alta tecnologia, principalmente para a medicina. Mas outros pontos de sua palestra também chamaram muito a atenção do público, como falar da sua história pessoal, que não teve nada de extraordinário, apenas falando com ênfase da sua formação educacional básica com ótimos professores, que sempre o incentivaram. Outro ponto foi mobilizar seus colegas pesquisadores a serem ouvidos pelos governantes ou assumirem uma postura mais política, já que a pouca representatividade da comunidade científica significa uma perda e uma enorme limitação no avanço tecnológico, principalmente em países como o Brasil, em que o desenvolvimento científico tem entrado em colapso e andado na contramão de grandes descobertas ou inovação tecnológica. Modelos de produção sustentáveis. O doutorando Rafael Fernando Diniz, da Unesp de Presidente Prudente, passou 10 meses em um estágio sanduíche na Le Mans Université, na França, sob a supervisão do professor Dr. Lançois Laurent. O objetivo da pesquisa é analisar os limites, as contradições e as potencialidades das iniciativas de transição para modelos de produção mais ecológicos e sustentáveis implementadas na agricultura francesa. Apesar de encontrar ainda diversos desafios de ordem técnica e novos conhecimentos a serem descobertos, a pesquisa rendeu boas análises para suprir algumas das adversidades encontradas para melhorar o sistema. Para saber mais sobre esse relato, confira a matéria na íntegra em www.unespciencia.com.br. O prêmio de literatura em 2017 foi para o romancista Kazuo Ishiguro, nascido no Japão, mas criado na Inglaterra, dotado de uma facilidade em transitar entre universos linguísticos e culturais diversos pela sua formação.
Passeou por diversos formatos, desde romances, contos, roteiros de filmes e TV, músicas, até se iniciar na prosa romanesca, explorando temas que envolvem classes, etnia, nação, moralidade, bem como questões estéticas. Está latente nas narrativas de Ishiguro a presença de personagens que buscam dar sentido a um mundo sem sentido, através da busca em vão de coerência e continuidade em suas histórias. O autor possui a capacidade de explorar as identidades construídas nesse limiar entre a memória coletiva e a individual, entre esquecimento e lembranças que são usadas como mecanismos de sobrevivência e de renegociação com o passado em palcos de conflitos reais. A Força do Querer e Onerá, duas operações articuladas. Confira na íntegra o paralelo que a professora da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp de Araraquara, Silvia Beatriz Adoe, faz entre a ficção e o real sobre a Força do Querer e Onerá, duas operações articuladas, onde ambas adentraram favelas do Rio de Janeiro em busca de roubos de carregamento de armas. Polícia! A seguir. A partir do momento que a gente tem um pessoal, né, com uma formação mais sólida, tem condições mais robustas de atender às demandas reais da sociedade e pensar no futuro. A foto do mês é do grupo de percussão do Instituto de Artes da Unesp, o PIAP, que celebrou o Dia do Instituto Confúcio 2017 no Teatro Maria de Lourdes Sequef, da própria universidade. O grupo PIAP foi criado por John Bowdler em 1978 para aperfeiçoamento acadêmico-artístico de seus integrantes e como veículo de divulgação do repertório para percussão no Brasil. A editora Unesp acaba de lançar o livro 1001 Noites, 1001 Iguarias, de Rosa Beluso, autora de uma vasta produção de livros na área de história da alimentação. Neste livro, a pesquisadora te convida para uma viagem gastronômica e histórica da culinária árabe, juntamente com belíssimas ilustrações, gravuras, receitas e trechos das 1001 Noites em descrições vívidas. Há 100 anos inaugurava-se em Nova York a Exposição dos Independentes, marco da primeira mostra de arte vanguardista em território americano. Nela estaria uma das obras que foi reprovada pelo Conselho e que hoje é considerada uma das obras mais representativas do dadaísmo na França, criada em 1917 e intitulada Fonte, de Marcel Duchamp. Neste artigo, o autor recorre à reflexão sobre os vértices principais da entrevista que Duchamp concedeu a James Johnson Sweeney, curador e escritor de arte moderna. Confira o artigo na íntegra em www.unespciencia.com.br. A Marcha pela Ciência, realizada no dia 8 de outubro, na Avenida Paulista, foi um avanço do movimento para sensibilizar a população e os governantes sobre o que está acontecendo na área da ciência, da tecnologia e da inovação. É a terceira vez que ela acontece no Brasil e, mesmo ainda sendo pequena, se comparada a marchas internacionais, ela representou um estímulo especial para os envolvidos. Deste modo, é fundamental a participação da comunidade científica na Marcha para a Ciência, como forma de demonstrarmos preocupação, engajamento e compromisso com a qualidade da ciência e da tecnologia que o país exige para continuarmos a crescer. Então, a Marcha para a Ciência, na verdade, foi uma iniciativa de cientistas americanos, especialmente depois da entrada do Trump no governo, porque eles perceberam, né, vários posicionamentos não científicos do Trump e a pouca importância que ele, na verdade, dá para as evidências científicas, em especial o aquecimento global, se a gente quiser pegar como um exemplo bastante marcante. Ela nasceu já com uma proposta mundial, então a primeira
versão que ocorreu foi em 22 de abril, e aí foi o mundo inteiro que participou. E aqui no Brasil ela logicamente ganhou uma outra conotação, porque como todos estão cientes, né, a gente está sofrendo um período aí de crise econômica que está resvalando com grande força, em especial no financiamento da pesquisa. E o objetivo principal dessa marcha é conscientizar um pouco a população sobre a importância da ciência, né, no dia a dia, as consequências da atividade de pesquisa, atividade científica no dia a dia das pessoas, e também sobre essa crise de financiamento, que é muito grave. A marcação da data, né, por que foi em 8 de outubro, é que justamente é a época em que estava sendo discutido o orçamento para o próximo ano. E, infelizmente, naquela época era mais grave, depois houve uma pequena correção, mas o orçamento para o ano que vem, para 2018, representa cortes profundos num corte já muito grande que ocorreu esse ano. Então, esse ano nós já sofremos muito com os cortes, principalmente no Ministério de Ciência e Tecnologia, mas também no Ministério da Educação, em outras áreas que, de certa forma, estão relacionadas com a ciência e que estão tendo consequências muito graves, em especial, eu digo, para os pesquisadores fora do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo é privilegiado por ter a FAPESP, que de alguma forma tem conseguido, apesar de também ter diminuído o orçamento, os investimentos, uma estabilidade maior no financiamento da ciência. Mas fora do Estado de São Paulo a situação é gravíssima. Então a gente gosta sempre de lembrar, né, de alguns casos específicos. A ciência, para que ela serve, afinal? Por que a gente faz financiamento para a ciência? Então, lembrar que o Brasil é um país grande, né, continental, e a agricultura só se tornou viável, em especial no Centro-Oeste, por causa dos investimentos que foram feitos na Embrapa, certo? A Embrapa tem pesquisas relacionadas à adaptação de certas plantações para ambientes não favoráveis, ou pelo menos ainda não utilizáveis, né? E se não fosse a Embrapa, a fronteira da soja, que agora chega até na Amazônia, com certeza não teria saído do lugar. Nós pegamos outro exemplo, a Embraer, né, que é o orgulho nacional, que a gente vai para o mundo inteiro e vê aviões brasileiros voando pelo mundo inteiro. Ele não surgiu do nada, foram investimentos pesados na área de aeronáutica, isso na década de 50, que trouxeram essa possibilidade de ter uma empresa competitiva. Então, eu acho que a gente sempre tem que ver os dois lados da moeda, né? Então, eu acho que a Marcha pela Ciência teve um impacto relativamente grande, tanto que logo em seguida houve esse programa, por exemplo, na TV Cultura, né? Onde foi debatido os problemas dessa crise de financiamento, né? Na Roda Viva. Não faz, acho que 2 semanas. Eu acho que a gente tem que ver pelo menos por esse lado. Eu acho que a pesquisa científica, a atividade universitária precisa se aproximar mais da sociedade. É importante que a sociedade, que no fundo é a que financia as universidades públicas, pelo menos, tenha essa percepção de que o dinheiro que ela está investindo, né, a partir dos impostos, ele é bem investido, que existem pessoas sérias e que existem muitos pesquisadores, né, muito preocupados com questões que estão próximas ao dia a dia das pessoas. Não só essas questões mais pontuais, imediatas, né, de resolução de problemas que surgem para a sociedade, mas que também o que talvez seja o mais importante da atividade do pesquisador na universidade, que é a formação de pessoal. Então, que a partir da formação do mestre, do doutor, é que a gente começa a ter um nível de discussão e de aprofundamento no conhecimento que é fundamental para que a sociedade se torne mais justa,
mais complexa, que ela dê possibilidades a gente ter atividades mais, vamos dizer assim, desenvolvidas a partir do momento que a gente tenha um pessoal, né, com uma formação mais sólida, tem condições mais robustas de atender às demandas reais da sociedade e pensar no futuro. A seguir, o aproveitamento da energia solar fotovoltaica no Brasil ainda é incipiente, considerando seu enorme potencial disponível. Entretanto, foi a energia que mais cresceu nos últimos 5 anos. Hoje, a tuberculose ocupa o ranking mundial como a doença infecciosa responsável pelo maior número de mortes. E, motivada por dados tão alarmantes dessa doença, a Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unesp de Araraquara e toda uma equipe de pesquisadores tem o objetivo de desenvolver novos fármacos utilizando as ferramentas da química medicinal. Dentre uns 70 exemplares, um chamou bastante a atenção e apresentou indícios de que possa ter bons resultados contra as bactérias sensíveis, monorresistentes e em estado de latência, além do perfil bactericida. Diante disso, os envolvidos acreditam estar perto de um composto extremamente promissor para o tratamento da doença. A geografia do conhecimento e ensino superior no Brasil. O artigo enfoca a geografia do conhecimento, fazendo uma referência à história do conhecimento de Peter Burke e em outras áreas do conhecimento e da ciência. Considerando que o conhecimento detém uma espacialização, é possível mapearmos alguns dados sobre o ensino superior no cenário brasileiro, como mostra o quadro. E a geografia do conhecimento pode contribuir em verificar onde os processos de produção científica ocorrem, não sendo interpretado de sem lugar ou apenas em nível quantitativo de produções, mas também dos movimentos e migrações do conhecimento e dos sujeitos. Para saber mais, acesse www.nespciencia.com.br. O aproveitamento da energia solar fotovoltaica no Brasil ainda é incipiente, considerando seu enorme potencial disponível. Entretanto, foi a energia que mais cresceu nos últimos 5 anos. Neste contexto, a Unesp de Ilha Solteira dispõe do LEP, o Laboratório de Eletrônica de Potência, coordenado pelo professor Dr. Carlos Alberto Canezin, e tem produzido pesquisas e inovações para diversas aplicações industriais. O laboratório conta com diversos recursos e com os mais modernos equipamentos e dispositivos para os estudos e pesquisas na área, e mantém contratos e parcerias com empresas e concessionárias de distribuição de energia no país. Toda a pesquisa desenvolvida pelo Laboratório de Eletrônica de Potência, o LEP, tem como finalidade, através do ensino, da inovação e prestação de serviços, proporcionar uma melhor utilização dos recursos energéticos com vista ao progresso da qualidade de vida humana. Crimes perfeitos não deixam suspeitos. Neste mês, a revista Unesp Ciência traz uma matéria sobre a década internacional de afrodescendentes, 2015 a 2024, fazendo referência ao racismo nos esportes e na sociedade. Nela, o autor Vladimir Miguel Rodrigues lembra do episódio em que 2 atletas olímpicos negros caíram no ostracismo depois que fizeram o gesto dos Panteras Negras, grupo que lutava contra a segregação racial nos Estados Unidos. O fato ocorreu durante a entrega das medalhas no pódio olímpico. Ainda hoje podemos perceber que no Brasil, casos de racismo são comuns nos esportes, como é visto várias vezes no futebol. O racismo no Brasil está nas entrelinhas, e o silêncio da sociedade, principalmente da mídia e da classe política, só colabora para a manutenção do crime perfeito e disfarçado no país. A mudança começará de fato com punições exemplares.
Para saber mais sobre esses assuntos, entre em www.nespciência.com.br e confira as matérias na íntegra. O Nesp Ciência fica por aqui. Até a próxima!